A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui no dia de hoje, mais uma vez, para podermos glorificar o nome do Senhor, para louvarmos e também para adorarmos. Espero que tenham tido um final de semana abençoado na presença do Senhor e que Ele tenha feito a sua obra com cada um de nós. Amém? Vamos então dar início à nossa palavra do dia de hoje, no nosso Bereana no Lar, de forma que consigamos verdadeiramente entrar no ritmo de louvor ao Senhor, entendimento da palavra e ao mesmo tempo que possamos verdadeiramente adorar aquele Deus que nós servimos. Amém? Iniciamos então agora com louvor e adoração, para posteriormente iniciarmos com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao louvor. Aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, me mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho,
Aleluia. Vamos continuar a louvar para nos prepararmos então para podermos iniciar a nossa palavra. Vamos ouvir mais um louvor agora. Aleluia. Aleluia. Amém? Temos que nos santificar então, para que o noivo não nos abandone,
para que o noivo não nos deixe, para que o noivo nos leve com ele. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, amados irmãos, para aqueles que entraram agora, sejam bem-vindos ao dia de hoje. Trazemos mais uma vez a palavra do Senhor, conforme temos feito diariamente, em especial ao domingo. E então, no domingo passado, nós vimos um tema que foi o Tribunal de Cristo. E hoje nós daremos sequência olhando e falando sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Só para lembrar, para quem não nos tem assistido diariamente, já há umas 2 semanas temos feito o estudo do livro de Apocalipse, um acompanhamento, e tem tido alguns pontos extremamente importantes. E então, falamos a semana passada sobre o Tribunal de Cristo e hoje vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Mas digo já de antemão que para nós participarmos nas bodas do Cordeiro, temos de estar santificados. Amém? Conforme disse o louvor. Quando entras na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés. Dessa forma digo, limpa, esvazia-te do mundo, esvazia-te de ti mesmo, esvazia-te das situações e simplesmente ora, louva e adora a Deus. Amém? Aleluia. Vamos então iniciar a nossa palavra. Olhando agora para o livro de Apocalipse, capítulo número 19, versículo número 7. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, 7. Amém? Acharam? Vamos lá. Apocalipse 19, 7 diz o seguinte: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo disse-me: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Oremos então. Pai, te damos graça no dia de hoje e agradecemos também, Pai, pela tua paciência, Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor e por todas as dádivas que nos tens dado, ó Pai. Pai, agradecemos também porque tu permitiste que aqui estivéssemos no dia de hoje para assim então falarmos da tua palavra. Peço-te nesse instante, Pai, enche-me de verdade, enche-me com teu ser, e que não mais eu, mas desse momento em diante, Cristo que vive em mim, que assim eu falo, Pai. Peço-te que o teu Espírito Santo se conecte a mim, conecte ao meu espírito, Deus Pai, para que assim então saiam as tuas palavras e não as minhas. Faz também com que os ouvidos que te ouvem nessa noite, Pai, e nas noites adiantes, aqueles que irão assistir o gravado, possam ser primeiramente transformados para então receberem a tua mensagem limpa e clara. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, notamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7, que chegou a hora do casamento do Cordeiro.
chegou a hora do casamento do Cordeiro. E aqui o tema que nós viemos tratar hoje são as bodas do Cordeiro. Qual é o casamento do Cordeiro? Dessa forma, nós sabemos bem que o Cordeiro é Jesus. Então, falando no casamento do Cordeiro, estaríamos a falar do casamento de Jesus com a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? A igreja. Mas não será Israel? Não. Israel é o povo escolhido. A igreja são aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, estes são categorizados como a igreja. Sendo assim, a Bíblia nos mostra, lá em Efésios 5:25, que Cristo amou a sua igreja que entregou-se. Amém? Efésios nos mostra que Cristo amou a sua igreja e entregou-se. Então, dessa forma, a Bíblia nos mostra, lá mesmo ainda em Efésios 5:25, que vós, maridos, ameis as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Quando clarifica que vós, maridos, ameis as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, automaticamente ele já está fazendo uma comparação de um marido, de um noivo e de uma noiva, de um esposo e de uma esposa, de Cristo e da igreja. Então, o casamento do Cordeiro com a igreja. E a Bíblia dá-nos mais bases para isso. Amém? Se formos lá no livro de João, antes de João, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte. Paulo diz o seguinte: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, quem seria a virgem pura? Deveria ser a igreja. É a igreja. Então, por isso é que nós temos de nos purificar. Por isso é que nós temos de nos santificar diariamente. Purificação, santificação, para sermos entregues ao noivo e para se dar o casamento. Com quem? Com Cristo, diz a palavra. Uma outra intuação disso vemos lá ainda em João 3:29. Quando João intitula-se como amigo do noivo, mas que o noivo viria. João intitula-se assim. Vamos lá, João 3:29. Abrir aqui. João 3:29 diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João Batista aqui, ele está a falar que ele é o amigo do noivo. Por quê? Porque o noivo é Jesus. E aqui ele diz mais: esta é a minha alegria. Como quem? Como amigo do noivo. Por quê? Porque ele prestou serviço ao noivo. Ele começou a evangelizar. Ele começou a batizar. E sim, João Batista fez isso como amigo do noivo. Como amigo de Jesus. Por isso é que ele diz em todo o tempo: aquele que vem após mim é esse, e não eu. Amém? Então, João Batista diz que esta é a alegria dele que se completa, servir ao noivo. E ele frisa que a noiva pertence ao noivo, ou seja, a igreja pertence a Cristo. Todos aqueles que fazem aquilo que Romanos 10:9 diz, de confessar a Jesus como único Senhor e Salvador, e o seguem, automaticamente estes são obrigados a entrar num processo de santificação e purificação para estarem limpos, para estarem de vestes brancas perante o Senhor, de forma que são verdadeiros adoradores ao Senhor. E assim então são esses contemplados como a noiva de Cristo. E com essa noiva se dará as bodas do Cordeiro. Amém?
Nós vimos aqui, quando estávamos a falar sobre a grande tribulação, que antes desse ponto a igreja será arrebatada, será guardada, aqueles que forem fiéis não passarão pela ira. E vimos também que enquanto aqui embaixo na terra está a acontecer a tribulação, lá em cima estaria a acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Bodas essas que é o que estamos a falar agora, com base em Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Amém? Então, levando esse ponto, o que seria as bodas? As bodas seriam o encontro glorioso, o casamento glorioso da igreja com Cristo. Amém? Então, dessa forma, existe uma sincronia, existe um cuidado que o noivo teve com a noiva durante esse tempo. E existe um respeito que a noiva deve e tem que ter perante o noivo até o dia do seu casamento. Então, quando eu falo sobre o respeito que a noiva deve ao noivo até que venha o dia, somos nós. O nosso comportamento perante as situações, as nossas atitudes no dia a dia, se nós verdadeiramente buscarmos a presença do noivo, se nós fazemos uso dos frutos do Espírito, dos dons espirituais, de tudo aquilo, todas as ferramentas que o noivo deixou para a sua igreja. Amém? Então, quando falamos da igreja de Cristo, eu não estou aqui a falar de religião. Eu não estou a falar se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é a igreja batista, se é testemunha de Jeová. Não. Eu estou a falar dos que amam a Cristo conforme a Bíblia nos ensina. Amém? Porque essas religiões são simplesmente simplesmente um espaço com um grupo de pessoas intituladas. Mas Cristo não olha para a religião. Cristo olha para o templo do Espírito Santo, que somos nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, Deus diz que nós fomos proclamados para boas obras. Então, temos que fazer o bem, fazer boas obras e seguir aquilo que agrada a Deus. Para no dia da provação, no dia da tribulação, nós não ficarmos abalados. Estamos a passar hoje por várias situações, por uma pandemia, que muitos dizem que pode ser até o início para a Terceira Guerra Mundial e tudo mais, mas todavia, meus irmãos, eu digo-vos, sendo ou não, se estivermos no Senhor, estamos com o Senhor, e dessa forma Ele nos guardará de uma forma ou de outra, seja aqui ou lá, mas estaremos guardados de toda a situação. Mas, todavia, Deus diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quando eu cito essas palavras, automaticamente eu digo que dar a Deus o que é de Deus, permanecer em oração, em jejum, a vigiar, a buscar e a se alimentar da palavra. E dar a César o que é de César. O trabalho diário continua. A nossa vida aqui, física, continua. Mas temos que respeitar autoridades, limites e todas as situações que nos são impostas como metodologia para nos precavermos da situação. Amém? Continuando então. Deus diz que o reino está destinado para nós. Deus também, Jesus diz que na casa de meu pai tem muitas moradas. Salvo erro, João 2,22. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E então, todavia, Jesus diz, aquele reino é para vocês. Vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, versículo 29. Lucas 22, versículo 29.
diz o seguinte: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? E então, o que é que Deus diz aqui? Que todos nós estamos convidados para comer e beber na reina lá, durante o banquete, lá à mesa do reino, que Deus lhe concedeu. Dessa forma, também nós estamos convidados. Mas agora aí vem a pergunta: quantos de nós são dignos? Porque muitos são os convidados, mas poucos são os dignos. A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Por quê? Porque nós olhamos para uma igreja, voltamos à parábola das 10 virgens. Tem muita gente que está na igreja e que verdadeiramente segue os preceitos que agradam a Deus e faz conforme Deus ensina. E tem outros que só vão para a igreja para dizer que foram à igreja e não seguem as regras da Bíblia. Eu até nem digo da própria igreja, mas falo da Bíblia, da Escritura Sagrada. Amém? Então, olhando para isso, como será arrebatado? Como será contemplado como noiva de Cristo? Há que haver algum sentido para isso tudo. Amém? Por quê? Mais uma vez, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Um exemplo disso tudo. Tem um filme que eu por acaso gosto muito e recomendo para quem nunca assistiu, que é o Deixados para Trás. Tem uma versão nova do Nicolas Cage, de 2014, mas essa versão eu acho muito básica. Tem uma versão um pouquinho mais antiga, de 2005, acho eu. E são 3 filmes, um seguido do outro. Assistam, se puderem, e irão entender o conceito de arrebatamento, o conceito de santidade e o conceito de tribulação. Muitos não... Mas agora eu digo também, para quem gosta de novelas e perde tempo a ver novelas da Globo e por aí fora, continue a ver novelas, mas mude o canal, mude o preceito. Procure acompanhar alguma novela da TV Record, por exemplo, que são novelas com significado da palavra. Nem tudo vai ser taxativamente como está escrito, mas o assunto, o encaminhamento será bom. Por exemplo, uma novela que eu aconselho, que também é boa e fala sobre isso que temos retratado, é o Apocalipse. Existem coisas que, claro, que não vão estar completamente em conformidade, porque existe uma necessidade de se criar personagens e fazer com que o enredo consiga cobrir todas as fases. Mas todavia tem significados muito patentes. Mas voltando aqui ao foco que é a palavra. O livro de Apocalipse, ele nos mostra um paralelo muito grande. Então nós não podemos pegar e focar simplesmente aquele versículo que estamos a ler ali. Existe uma necessidade para nós conseguirmos entender, de nós vaguearmos e procurarmos certos acompanhamentos ou acompanhantes na palavra de Deus, na própria Escritura. Porque, conforme temos dito, a Bíblia, ela auto-interpreta-se. Amém? Um exemplo que nós temos aqui do convite para as bodas do Cordeiro está lá em Mateus 22. Mateus 22 diz taxativamente, no versículo número 8, se eu não estou em erro, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos lá então olhar para o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 1. Iniciamos no 1. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 1. Vamos ler um bom bocado aqui agora. Assim que encontrarem, por favor, deem um amém, porque será importante que todos sigam.
Mateus 22, versículo 1. Mateus 22, versículo 1. Amém? Mateus 22, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Quem falou? Jesus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. A Bíblia aqui, desmistificando isso, o rei aqui está a falar de Deus. O filho, sabemos bem de quem está a falar. Então, isto aqui é só um conceito para entendermos como será a situação lá em cima das bodas. Amém? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Nós todos somos convidados, mas nós também temos o livre-arbítrio. Uns querem seguir e outros não. Uns fingem seguir e outros não. Então, aqui diz, versículo 4 agora. Depois, enviou outros servos, dizendo... Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Jesus diz aqui que as bodas, o banquete, já está pronto há muito tempo. Já está preparado há muito tempo. Só está à espera que os convidados se organizem. Que os convidados queiram verdadeiramente participar. Que os convidados mostrem-se interessados. Amém? Que aqui diz que depois ele volta a enviar outros servos. Quem são os servos que ele tem enviado? Todos nós que espalhamos o Evangelho, meus irmãos. Temos sido servos ao trabalho do Senhor, a espalhar a boa nova, a espalhar o Evangelho, a espalhar as Escrituras, para que fique então completo o número de conservos para o jantar. Amém? Continuando, versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Conforme acontece muitas das vezes. Tu convidas o irmão para fazer a leitura da palavra, para fazer o estudo da palavra, ou então para alguma conversa em relação a Deus, e o irmão está ocupado, ou vai para casa, ou tem que trabalhar, ou coisa parecida. E assim vai ficando de lado a palavra do Senhor. Amém? Continuando. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e invadiu a sua cidade. Uau! O que está acontecendo na tribulação? Amém? O que está acontecendo na tribulação? Na grande tribulação? Deus pegou e ele libera o anjo com as taças de ira. Deus pega e libera as trombetas. Deus pega e aceita que o anticristo comece a obra dele na terra sem nenhuma intervenção de Deus. Amém? E então Deus permite que exércitos invadam, que tudo aconteça aqui na terra. Está aqui, está escrito. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, ou seja, trancou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e invadiu a sua cidade. Isso é muito forte.
Amém? Versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, ou então estão prontas. Mas os convidados não eram dignos. Então aí a palavra: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os convidados, mas poucos são os dignos. Então, meus irmãos, eu chamo hoje, sejamos dignos das bodas do Cordeiro. Sejamos dignos do arrebatamento em nome de Jesus. Sejamos dignos da salvação. Caso contrário, iremos perecer na tribulação. Amém? Continuando ainda. Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ou seja, a quem estiver na rua, fala-lhe sobre Deus. Fala-lhe sobre o arrebatamento. Fala-lhe sobre as boas novas. Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é salvação. Que Ele é luz. Que quem está com Ele não sente sede, nem fome. E automaticamente, buscai o reino dos céus, Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E os servos, versículo 10, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, ou seja, não estava puro. Quem entrará para as bodas do Cordeiro? Quem entrará para o reino dos céus? Apenas os puros e não os impuros, somente os puros. Amém? Versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Versículo 14 agora. Porque muitos serão os chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Então, meus irmãos, é complicado e é muito específico aqui. Portanto, hoje Deus nos dá a oportunidade de entender a magnitude da situação, a gravidade do assunto, e muitos patos tentarão entrar, mas até os patos serão vistos, descobertos e serão lançados nas trevas exteriores, aonde há pranto e há ranger de dentes. Resumindo e concluindo, aonde há fogo e dor, serão lançados no abismo. Amém? Aleluia. Continuando, Jesus pega e em todo tempo alerta e convida para sermos noiva dele. Ele faz convite. Amém? E nós deveremos participar nas bodas do Cordeiro, porque ali há festa. Há festa nas bodas do Cordeiro. E esta é a festa que Jesus pega e tem conosco ao se unir, ao estarmos todos juntos naquele momento. Enquanto aqui embaixo o pessoal está a passar por muita turbulência, muita tribulação. Amém? Agora, existe uma linha de pensamento que diz que as bodas do Cordeiro dá-se simplesmente no final. Que as bodas do Cordeiro dá-se no final da tribulação, quando Cristo simplesmente vem. Só que o próprio texto responde à própria pergunta.
Apocalipse 19, novamente. Apocalipse 19, versículo 8. Versículo 7. Amém? Versículo 7. Aqui na minha Bíblia está com um português diferente. Deixa eu abrir aqui. Ok, está melhor aqui. Apocalipse 19, 7 está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas, ou vindas são, as bodas do Cordeiro. Aí temos uma vírgula, e aí diz o seguinte: a sua esposa já se aprontou. Amém? A sua esposa já se aprontou. Vejamos uma coisa muito importante. O verbo aí, vindas, ele está num tempo, no original grego, aonde é o tempo do aoristo. O aoristo é um tempo no grego que nós não temos aqui no português. E é um tempo verbal que não tem limites. É um tempo verbal, digamos assim, sem barreiras. E sendo esse tempo verbal sem barreiras, no grego o vindas está realçado no primeiro aoristo como elten. Elten. Elten é o vindas que está aqui escrito. E depois existe um segundo aoristo, que é a palavra ou o verbo ershomai. Ershomai significa ir ouvir. Mas o ir ouvir, no tempo do aoristo, significa que são coisas concluídas. Então, se são coisas concluídas, aqui ficaria, porque ocorridas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Podemos ver que em todo o tempo a Bíblia narra como sua noiva, 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 mas aqui ele já vai narrar como esposa. Amém? Primeiro tem narrado tudo como noiva e aqui já narra como esposa. E vemos também que pelo tempo verbal que eu acabei de explicar, que é o aoristo, automaticamente o verbo no segundo aoristo, ershomai, está num tempo de dizer que já aconteceu. Então, se já aconteceu, aí onde está vindas são, ficaria ocorridas são as bodas do Cordeiro. Amém? E aí perguntamos, tudo bem, mas quem participará então dessas bodas? Falamos há pouco, todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Todos aqueles que são puros e não impuros. Todos aqueles que amam a Cristo acima de todas as coisas. Todos aqueles que em momento algum se distraíram. Todos aqueles que verdadeiramente estiveram atentos com a lâmpada acesa para o dia em que o Senhor veio à busca. E nenhum desses que for arrebatado será porque deixou a sua lamparina apagada. Não. Todos os que forem estarão com as lamparinas acesas e prevenidos para a hora que o noivo vier como um ladrão, pegar e num piscar de olhos levar a sua igreja. Amém? Então, continuando para isso, aí perguntamos, e a ressurreição? Então eu te digo, meu irmão, em relação à ressurreição, Apocalipse 20, capítulo 4, narra a primeira ressurreição. E narra a primeira ressurreição em relação àqueles que foram degolados, aqueles que morreram por causa do nome de Cristo. Tudo isso será a primeira, como é que se diz? Ressurreição. Está lá notada em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4.
que são também os que nasceram para a vitória ou a honra do Senhor, narrado em Daniel capítulo 12, nos versículos de 1 a 3. Já os outros que nasceram para a condenação eterna serão da segunda leva da ressurreição, que está posterior ao milênio. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, estejamos atentos, busquemos e espero que a palavra de hoje tenha feito com que nós conseguíssemos entender verdadeiramente o sentido das bodas do Cordeiro. Porque vimos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e ambas acontecem lá em cima, durante o período de tribulação. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso em todo tempo para nos livrar e nos guardar. Deus é maravilhoso para pegar e enviar o seu Filho para convidar para a festa, convidar para o casamento, convidar para as bodas. Ao mesmo tempo, Deus é maravilhoso para mandar e enviar servos para espalhar, fazer publicidade da festa, fazer publicidade do banquete, fazer publicidade das bodas. Deus fez marketing para nós aqui em relação à publicidade das bodas. A palavra foi em todos os cantos. A palavra tem sido entregue. Nós temos sido usados como instrumentos da parte de Deus para anunciar a boa nova, para anunciar o amor de Cristo, para anunciar a salvação, para anunciar que existe a possibilidade de arrependimento, para anunciar a verdade, para mostrar a verdadeira luz. Amém? E então, juntamente nessa primeira ressurreição, também se dará a ressurreição dos judeus, de todos aqueles escolhidos que não tinham aceito Cristo como o Messias. Porque é sabido ainda que hoje Israel está dividida. Uns aceitam e acreditam que Cristo, Jesus, é o Messias enviado, e outros não aceitam. Estes que até hoje não acreditam estão à espera de uma construção de um terceiro templo. E eles acreditam que será o Messias que virá construir. Mas tenhamos cuidado, porque a palavra sagrada, em momento algum, explica que Messias viria construir templo algum. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado. O que a palavra explica é que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Que Jesus veio para libertar os cativos. Que Jesus veio não para abolir a lei, mas para fazer cumprir, de forma que Jesus veio para dizer: amai ao próximo como a ti mesmo. E serás convidado para o maravilhoso banquete. Tende misericórdia do teu próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Faça boas obras. Siga a regra de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Seja amigo. Seja filho. Seja guiado pelo Espírito. E aí então viremos e iremos dizer: Maranata, Maranata, que significa no português: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos então por essa palavra maravilhosa. Louvemos ao Senhor agora. Aleluia. Oh Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, ouvindo essa palavra maravilhosa, eu pergunto, quantos entre nós acham que não estão prontos para as bodas do Cordeiro?
Quantos entre nós acha que precisa fazer um acerto e ainda não entregou a sua vida a Jesus? Quantos entre nós ainda não confessaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, como Filho do Rei e como verdadeiro convite, o convite vivo para as bodas do Cordeiro? Se tem alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, dê um amém e eu irei orar por você. Caso contrário, se não conseguir dar um amém aqui, pode pegar e entrar em contato em todo momento. Mas faça isso. Faça isso para que assim, automaticamente, estejas pronto para o dia do arrebatamento, para as bodas do Cordeiro. Porque não se esqueçam que muitos são os convidados, poucos são os dignos. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, não se acanhe. Dê o seu amém e seja verdadeiramente seguidor de Cristo. Eu, em todo tempo aqui, eu nunca faço apologia à religião. Eu faço apologia à verdadeira Sagrada Escritura, a tudo aquilo que verdadeiramente está escrito e não aquilo que eu acho. Amém? Aleluia. A princípio não temos ninguém, então vamos então encerrar o nosso encontro de hoje. Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça por esse momento maravilhoso que proporcionaste para nós. Pai, muito obrigado, Deus. Que a tua palavra, Deus, continue a se espalhar em todos os cantos. Que o teu convite continue a ser espalhado, Deus Pai. E que verdadeiramente os convidados mostrem-se dignos de aceitar. E que eles trazem vestes verdadeiras para o encontro contigo, Pai. Porque verdadeiramente vimos que havia lá entre o início da festa pessoas que não tinham sido convidadas, ou verdadeiramente que não eram dignas de estar naquele lugar. E esses assim foram expulsos. A Bíblia diz mais que quando o noivo vier e as suas noivas, as 5 virgens, que não estiverem prontas, que saírem para ir buscar o azeite, quando voltarem e baterem à porta, o noivo dirá que não as conhece. Então, que no dia de hoje nós possamos fazer uma reflexão para que tu, ó Pai, nem o teu Filho, nem o Espírito Santo digam que não nos conhecem. Para que assim possamos entrar no teu reino e celebrar contigo tais bodas, Pai. Pai, que a tua palavra, narrada hoje e pregada aqui, pelo meio do teu Filho, Deus Pai, possa se espalhar de forma que alcance muitas famílias e muitos daqueles que procuram a verdade sobre ti. E Pai, glórias a ti por esse momento e por tudo que tens feito em nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada e faz com que no dia de amanhã estejamos aqui novamente reunidos para um devocional da tua palavra, como assim o temos feito em relação a dúvidas e perguntas. E que o teu Espírito não nos abandone, Deus Pai, e que dessa forma continues a falar, ó Pai. Mostra nas tuas escrituras, mostra tudo aquilo que tu tens para o teu povo, Pai. Mostra tudo, Pai. Tira-nos a sede, Pai, tira-nos a fome, de forma que consigamos verdadeiramente estar contigo e adorar a ti e somente a ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, estaremos então aqui novamente a partir de amanhã, no horário das 18h30, para continuarmos a palavra do Senhor. Para quem assistiu a nossa palavra de hoje, esteja à vontade para assim então entrar com perguntas no dia de amanhã em relação à palavra de hoje, ou então fique atento à palavra de amanhã para assim estar juntamente conosco no debate, nas opiniões
e nos acertos. Amém? Glória a Deus então. Deus abençoe a todos. Espero por vocês amanhã. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fico à espera de vocês amanhã. Fiquem em paz.